O Brasil está se transformando num narco-estado. Se já não tiver como o México, está próximo disso daí. É um narco-estado, ou não é? Nós temos guetos aqui, nós temos áreas que são protegidas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, ou não é? O nosso ministro Fachin, ele não se arvorou em ser um gestor público, decidindo o que a polícia pode ou o que não pode fazer e como fazer. Só falta ele colocar o coturno e vir para cá. Quando foi agora recente, talvez no final do ano, ali, novembro, dezembro, teve um ocorrido lá no Complexo do Lins, né? Ali no Hospital Marcílio Dias, né? Que é um hospital da Marinha. Eu me confundo, eu fui corrigido. Eu não posso falar uma capitã, né? É um capitão, é isso? É uma capitão feminino, é isso? Uhum. Tá, então, o capitão, é porque é estranho pra gente que não é militar. Um capitão feminino. Um capitão feminino, né? Foi baleado e perdeu a vida dentro do Hospital da Marinha, né? Capitão de Mar e Guerra. Capitão de Mar e Guerra. Capitão de Mar e Guerra equivale ao posto de coronel full. Perfeito. No Exército ou na Polícia. Perfeito. Então isso tomou o noticiário, né? E o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, eles colocaram a tropa no terreno, né? Garantindo a segurança do hospital no perímetro. Isso deu repercussão midiática. E o argumento dele foi: isso não é uma GLO. Nós estamos cumprindo a nossa atribuição, que no raio de 1,3 km, não me recordo se o número é exatamente esse, mas que no raio de 1,3 km é atribuição conforme a lei, citou uma lei. Assistindo isso de casa, na televisão, me deu a inferência que há também uma completa omissão das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro. Porque nós temos diversas tropas, né, das Forças Armadas instaladas aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos o CFN, nós temos outras unidades que ao redor está cheio de comunidades, está cheio de favelas, está cheio de boca de fogo. Você pega ali a região da Ilha do Governador, quando você pega ali a base aérea, atrás tem a favela. Então, também é omissão das Forças Armadas, porque eles ficaram dentro do muro deles, né? Na ausência de uma GLO, poderia ser utilizado, até porque aquilo ali é perímetro de segurança nacional, é área militar, né? Por que isso acontece ainda também, né? Dificulta a segurança pública. Eu vejo essa situação como grave também, mas nesse caso específico, lá no Complexo do Lins, o Corpo de Fuzileiros Navais, quando foi em direção ao hospital, com certeza já foi orientado para que, e foi através do porta-voz, dizendo isso não é uma GLO, porque quiseram orientá-lo dessa maneira. Olha, avise que não é uma GLO. É uma ação pontual onde vocês vão ficar patrulhando aqui ao redor. E para que exatamente? Nós temos competência, eu nem sei exatamente se são 1.300 metros, se são 1.200, se são 2.400, não sei. Mas, por exemplo, se for 1.310, não tenho mais competência? Até 1.300 eu tenho, 1.310 eu não tenho. É claro que essa atribuição não é do Corpo de Fuzileiros Navais realizar operações de polícia. É claro que, por exemplo, no curso de um inquérito policial militar, o encarregado do inquérito policial militar, ele vai, dependendo das diligências, dos depoimentos e da necessidade de realizar buscas e apreensão, solicitar do seu comandante estrutura de militares para realizar ação de polícia em determinado local. O Exército cansou de fazer isso aqui no Rio de Janeiro, era até o batalhão de polícia do Exército, numa época que se estava roubando fuzis do Exército em quantidade. Então, as Forças Armadas têm também essa competência. Só que
O dia a dia, eles não fazem isso. Eles não treinam isso. A sua tropa não é tropa diferente do Corpo de Fuzileiros Navais. De uma forma geral, as Forças Armadas, a tropa não é profissional. O camarada, ele não sabe como se comportar num modelo policial. Qual é a sua... como vai se comportar diante de uma situação onde ele tenha que prender alguém flagrante. Olha, eu vi recentemente também nesses vídeos de WhatsApp, uns policiais militares, não sei qual é a unidade, prenderam um vagabundo e a população veio acompanhando, fizeram uma algazarra, dificultaram ao máximo. Olha, ser policial militar no Rio de Janeiro é muito difícil, principalmente hoje, onde o povo mal educado e já com essa ideia de quanto mais perturbar e criar conflito, melhor, porque pode gerar até uma capacidade de liberação do preso, pode acontecer. Ou então conseguirem arrebatar o preso, eles fazem isso daí. Empoderado por associação de moradores, por ONG. Inclusive teve um movimento de treinamento para isso. Por parlamentares. Então existe um trabalho assim, organizado, orquestrado para isso. Prende alguém, aí vem aquela... Agora, as pessoas que vão são aquelas pessoas que estão ali, estão, como eu falei lá no início do nosso bate-papo, direta ou indiretamente ligados ao tráfico de drogas. Porque as pessoas que moram ali e que saem para trabalhar ou voltaram do seu plantão, estão em casa descansando, não vão se envolver com isso daí, tá entendendo? Então, a atividade policial, ela é altamente desgastante. E as Forças Armadas, elas não treinam isso daí, elas não têm essa experiência, elas têm outras experiências voltadas ao ofício deles. Então, por isso que é difícil. E essas estruturas, as forças... A aeronáutica, Marinha, Exército e Aeronáutica, elas ficam vulneráveis naquele modelo. Olha, não sei o que fazer. Não é minha atribuição. É lamentável, não sei o que fazer. Pois é, porque assim, enquanto nós estamos preocupados, né, e deixando uma tropa preocupada com o inimigo externo, nós não vislumbramos nenhuma possibilidade de guerra externa, mas a guerra interna aqui está dominando o país. O narcotráfico, o Brasil está se transformando num narco-estado. Se já não tiver como o México, está próximo disso daí. É um narco-estado, ou não é? Nós temos guetos aqui, nós temos áreas que são protegidas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, ou não é? Ou não é? O nosso ministro Fachin, ele não se arvorou em ser um gestor público, decidindo o que a polícia pode ou o que não pode fazer e como fazer. Só falta ele colocar o coturno e vir para cá, para ajudar nessa administração também. É dessa maneira. Então, o Brasil, ele está se transformando. O Rio de Janeiro, eu falo Brasil, porque nós estamos vendo manifestações iguais no Nordeste. O Nordeste está mais violento. Dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, 17 são brasileiras. E a maioria delas estão no Nordeste. É por acaso isso? Volto a falar. E o Tratado da Maré? O que foi discutido lá? Alguém sabe? Por que a montanha veio até Maomé e Maomé não foi até a montanha? Por que isso aconteceu? É comum isso daí? Olha, tem mironga nessa história aí? Tem. Ou não tem? Claro que tem. Então, senhor governador Cláudio Castro, requeira, no modelo urgente, urgentíssimo, uma implantação de GLO para nós salvarmos o Rio de Janeiro nos próximos 2 anos. Do contrário, a continuar nesse estado de coisas, nós vamos perder, a começar, a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, que é a maior geradora de riqueza para o Estado. E o cartão postal do Brasil. E o cartão postal do Brasil. É isso que os senhores querem? Eu lamento. E eu tenho que trabalhar nessa direção, porque eu estou
na reserva remunerada da Polícia Militar, recebo o meu salário, o meu soldo do Estado, mas se o Estado para de faturar, já não me paga mais, não vai pagar mais os promotores, vai atrasar a justiça. Aí a justiça vai falar, não, aqui não, nós pagamos, recebemos religiosamente em dia, no primeiro dia. É verdade. Mas quando começar a atingir a segurança pública, eu já sei que isso já aconteceu em outros lugares e aqui também. Os policiais começam a ficar de buchocho. Não tem dinheiro para pagar. O Tribunal de Justiça não vai meter a mão em água. Como o STF também não mete, o STJ não mete. Fica esperando que outras instituições façam isso por eles. Então, é melhor todos nós termos a visão de que a água subindo vai bater na bunda de todos vocês. Eu digo as instituições aqui no Rio de Janeiro, as forças de segurança, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos. E as empresas vão fechar aqui, vão para outros estados. Talvez essa bolha, né, que não se conecta com a realidade, esteja sustentando essa paralisia, porque assim, tu citou o ministro Fachin, mas ele não é do Rio, né? Mas nós temos outros ministros do Rio. Mas né? Não vem aqui. Eles vêm. Não, vem. Mas eles vêm bem protegidos. Olha, quando vem aqui, vem eventualmente. Você quer citar qual o nome deles? Bom, aqui do Rio nós temos o Fux, temos o Barroso, tem mais quem? O Barroso é daqui? Acho que não. É? Acredito que sim. Mas ele mora onde? O Fux é daqui? Mas mora lá. Todos eles moram lá. Então, mas quando eles pisam aqui, por atribuição do cargo, né, e pela estrutura do Estado, eles não vão se deparar com o problema da cidade. Não. Tu tem essa noção muito mais ampla do que eu, né, que uma autoridade é bem protegida. Só anda na Zona Sul. E com a equipe dos melhores, garantindo a segurança dele. Não sei se são melhores, não. Não sei. Pega um grupo ou de uma estrutura da Polícia Federal, ou eles contratam seguranças privados e entopem 4, 5 carros acompanhando eles, ou ele fica entre e sai do aeroporto, um aeroporto eventualmente privado, e vai até a sua casa, não sai de casa, fica dentro do condomínio, volta para o aeroporto, vai para Brasília. Então, mas Rio de Janeiro não é lugar. Ele só vem aqui, eu sei, quando, por exemplo, o Eduardo Paes vai fazer um evento na casa dele e convida. Ou quando eles têm que vir aqui para algum evento do próprio Poder Judiciário. Fora isso, não vem. O que é que tem para fazer aqui? Pegar praia? Não. Eles ficam lá em Brasília. Eu estou tentando fazer uma pesquisa aqui rápida para saber quem são os ministros daqui do Rio, né? Mas o Fux, com toda certeza, é. Eu sei. Mas, assim, tirando os ministros da Suprema Corte, nós temos os desembargadores do Tribunal de Justiça, nós temos todos os promotores, procuradores, né, do Ministério Público. Nós temos aqui muita gente. Né? Esses sim moram no Rio. Nós temos os coronéis de polícia, nós temos os delegados de polícia, né? Nós temos bastante gente, né? Nós temos a elite carioca, né? Nós temos as pessoas que estão com situação financeira razoável para viver dentro da bolha. Né? E enquanto essa bolha estiver viva, né? Ninguém percebe a violência, porque quando percebe, no máximo, talvez a empregada doméstica vai demorar para chegar, porque ficou presa no tiroteio, mas aí tem outras, né? Ou então vão contratar pessoas de morros da Zona Sul que não sofrem, né, esse tipo de problema. Isso Mas não tem gente para todo mundo, não. Nos morros da Zona Sul, não tem povo para poder ocupar todas essas casas ou os serviços que essas pessoas precisarão ter. Não, e por outro lado, os morros da Zona Sul não tem tráfico, tem também. Não tem fuzil, não tem problemas acontecendo ali. Só tem no Complexo de Israel, por exemplo, só tem em outras favelas, no Complexo de Salgueiro, em São Gonçalo. Então, assim, essa elite, essa bolha, ela junto com o governo do estado, né, constrói uma situação onde a violência não se aproxima.
Tem favela perto, mas não tem operação. Tem favela perto, mas não vai ter aquele tipo de absurdo. Tu pega São Conrado, pô, quando tem uma situação na Rocinha, né, deve incomodar São Conrado, né? Mas raramente tem. Né? Ou não? No meu comando tinha frequentemente. Frequentemente tinha. Que pena que passou, né, teu comando. Depois, eu estava falando, e depois nós achamos um viés para abordar o tema UPP, nós passamos a falar sobre outra coisa. Eu passei para a inatividade e um tenente que havia trabalhado comigo, o nome dele, Edson, excelente oficial, administrativamente e operacionalmente, excelente. Aí um determinado dia ele me procura, pessoalmente fala que estava muito feliz, ele já major, que havia sido convidado para comandar a UPP da Rocinha. Anteriormente a ele, tinha um capitão FEM que saiu de lá por inoperância. Aí Edson assumiu. O Edson era muito operacional. E o Edson transformou a UPP da Rocinha numa estrutura operacional. Aí vou abrir um parênteses aqui. Por que as UPPs não deram certo? Tinham tudo para dar certo. Desde que tivesse cobrança. Mas no governo Cabral, ele dizia que a UPP era tão espetacular que quando era implantada, no dia seguinte o delinquente já estava trabalhando, empurrando um carrinho para um lado, para o outro. Conversa fiada. Discurso de gênio da lâmpada. Entendeu? As UPPs, elas não tinham orientação para produzir ocorrências. Se tivesse, teria ocorrido. Porque efetivo elas tinham. Elas tinham muito efetivo. Apoio. Então tinham condições. E o conceito de UPP, como eu falei que antes já teve DPO, qual é? Na infantaria é economia de forças. O que significa isso? Economia de forças é uma patrulha de combate armada e equipada para tal. Então eu tenho aqui uma área que está sob o meu comando. No caso da Polícia Militar, eu tenho a minha área de policiamento e toda vez que eu tenho que ir naquele determinado local, eu tenho desgaste de recursos logísticos, recursos humanos. Então o que eu faço? Estabeleço ali uma estrutura para que, como é do meu interesse, a administração daquela área faz parte da minha responsabilidade, eu não preciso ter esses desgastes que eu estou me referindo. Então eu estabeleço ali um DPO, estabeleço ali um PPC, estabeleço ali uma UPP. A UPP, se ela tivesse tido a orientação para buscar resultados, como o Major Edson, quando foi para a Rocinha, ele foi com essa missão, e ele teve diversos resultados, diversos vagabundos presos, armas apreendidas, drogas apreendidas, até fazerem com ele vamos chamar, uma cama de gato, que foi a prisão do Amarildo. Receberam um disque de denúncia, eles foram lá, prenderam o Amarildo, que era um disque de denúncia dentro da favela, levaram o Amarildo para dentro do destacamento liberaram o Amarildo. O próprio tráfico de drogas matou o Amarildo. Essa é a situação. E o que aconteceu com aqueles policiais? O que se tinha era imagens do Amarildo entrando e o Amarildo saindo. Aí foi toda aquela celeuma, né? E o Edson acabou sendo preso durante muito tempo, voltou, mas pelo tempo que ele tinha já averbado, passou para inatividade. Mas foi uma grande injustiça e foi um fato que eu lembro e posso citar de uma UPP que deu certo
e duas, uma estrutura que foi organizada, engendrada por esses grupos, ONGs, advogados, e o tráfico de drogas, para produzirem essa cama de gato e um objetivo de sustar uma estrutura policial que funcionava, que tinha resultados, para torná-la ineficiente. Porque saiu o Edson, entrou o outro. Não faz nada. E eu falei para o Edson, Edson, parabéns pela sua nomeação, mas toma cuidado porque esse comandante que está aí não segura nada. Comandante-geral da PM, não segura nada. Se tiver uma bola dividida, ele tira o pé e aceita até que, vamos supor que ele seja um defensor. Ele tira o pé e permite que o atacante faça o gol. É isso. Aconteceu com o Edson. Acabou com o Edson. Para você ver o nível de policiais que nós temos. Não é todo mundo que é policial, não. Tem uns que só vestem um uniforme. Sim, pois é. O Edson não. O Edson era um camarada de coragem, competência, mas infelizmente ele acabou sendo usado, né? No momento que a polícia militar precisou, chamou o Edson. Na bola dividida, aí tira o pé. E o Edson fica sozinho. Entendeu? Pois é, o Edson e a tropa dele, né? Exatamente. Então, as UPPs tinham tudo para dar certo. Patrulha de economia de força, são estruturas, patrulhas de combate, armadas, equipadas para poder terem resultado. Antigamente os DPOs tinham menos efetivo, mas tinham resultados. Algumas guarnições não tinham resultado. Aí vai do comandante cobrar. Eu tinha um comandante que mandava repetir o serviço. Guarnição de radiopatrulha que voltava depois de um serviço de 24 horas. E o serviço de 24 horas de radiopatrulha não era direto 24 horas. Tinha uma expressão chamada picadinho. Quando o cara estava de 24 horas, era de 6 às 14, aí descansava de 14 às 22, depois pegava novamente a radiopatrulha de 22 às 6. Passou esse período e não apresentou talão de registro de ocorrência que fosse significativo, repetiu o serviço. Não valeu, meu amigo, não valeu. E outra coisa, e por que as minhas unidades eram melhores? Porque eu também aprendi com esses camaradas, com esses cascudos lá de trás. Eu no 24º Batalhão, eu falei que a minha unidade, 75% do efetivo era inoperante. Eu fiz o levantamento de 3 meses anteriores de eu chegar lá. 75% da atividade fim era inoperante, não tinha uma ocorrência. E quando tinha uma ocorrência era recuperação de auto. Eu não quero saber de recuperação de auto roubado ou furtado, né? Eu quero que não seja furtado nem roubado. Eu quero prender o delinquente quando estiver furtando ou roubando. E assim sucessivamente. Então eu transformei a unidade em 3 meses, que 25% apenas produzia ocorrência, em 100%. E como foi isso? Ok, da mesma maneira que eu aprendi lá atrás quando eu era segundo tenente. Não produz ocorrência, vai repetir o serviço. Se durante 30 dias não atingiu as metas mínimas, e eram metas possíveis, não era nada possíveis, que já dava um resultado muito interessante, vai entrar na escolinha do policiamento ostensivo. A escolinha do policiamento ostensivo, meu amigo... Já ouvi falar. A escolinha do policiamento ostensivo, na folga dele, ele trabalhar. Vai trabalhar na folga. Aí o policial aprendeu. Isso por que eu digo que era um inoperante? Porque eu saía da unidade tarde e saía fazendo supervisão em locais que eu sabia que eu ia encontrar policial dormindo. Eu encontrava policial dormindo dentro de uma cabine. O cara assumiu o serviço às 20 horas. Às 21 horas, eu passava e encontrava uma viatura parada, escura, cabine escura. Isso já era motivo para eu prender toda a guarnição, mandava recolher, ficava presa à minha disposição e ia depois aferir a produtividade daquela guarnição. Aí via 0. Isso tem que ser modificado. Mas quem vai modificar? Não é a conversa do comandante, a preleção do comandante. É na paulada. O camarada, primeiro você fala,
Se o cara não entende, você tem que vir com a paulada, né? Aí na paulada, nego entende. Aí em 2006, o 24º Batalhão foi a melhor unidade da Baixada. Em que sentido? Em flagrantes, em número de flagrantes. Ela arrancou na frente, em 2026, de unidades tradicionais, que era o 15º, o 20º, o 21º Batalhão, que eram unidades importantes. 24º era lá do fundo da Baixada. Rural. Zona rural, entendeu? Mas é em flagrante, e não é flagrante de furto ou roubo de bujão de gás, não. Armas e tudo mais.